Você fez uma ressonância, apareceu uma hérnia de disco e agora você acredita que encontrou aquilo que realmente estava causando o seu problema. Se eu te disser que nem sempre o seu exame de imagem vai estar correlacionado com a sua queixa, com a sua dor, vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona isso? Meu nome é Marina Zílio, sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates há 10 anos e hoje eu vou te explicar por que nem sempre você deve acreditar que o seu exame de imagem está realmente mostrando qual que é a causa da sua dor e por que nem de longe ele é uma sentença para o desenrolar do seu tratamento. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que toda pessoa, especialmente a partir dos 30 anos, que fizer hoje um exame de imagem, certamente vai encontrar alterações. Vai encontrar desgastes, vai encontrar talvez uma protrusão discal, se for na coluna, porque esse é o processo natural do corpo humano, o que não significa que essas alterações estejam provocando algum sintoma como dor, incômodo para essa pessoa. Eu sempre conto brincando a história de um paciente que eu tive no passado que falou o seguinte para mim: eu não faço exame porque só tem doença quem faz exame, segundo ele. A gente brinca, mas o que ele quer dizer com isso? Se você for fazer um exame hoje, é muito provável que você vai encontrar alguma alteração. E talvez essa alteração não esteja gerando um sintoma para você. Nas nossas avaliações aqui no estúdio, a gente costuma ver dois cenários. Tem aquela pessoa que vem com um exame péssimo, horrível. Você vê o exame dela, você nem entende como é que a pessoa está vivendo a vida, está conseguindo fazer as coisas do dia a dia. Mas ela está conseguindo. E tem também a outra pessoa que não identifica nada no exame, mas chega aqui com muita dor. É importante a gente entender que uma avaliação ela vai muito além do que um laudo de exame. Um segundo ponto que eu quero que você entenda é que dor é algo multifatorial. O que significa isso? A dor tem causas diversas. Ela tem origem postural, tem origem emocional, tem origem na funcionalidade, em como os nossos hábitos de vida, como é o seu sono vai influenciar na sua dor, como é a sua alimentação, você é ativo ou é sedentário, tudo isso vai influenciar na sua dor. Então é muito mais complexo do que simplesmente identificar alguma alteração em uma imagem. Eu costumo dizer que o exame é como tirar uma foto da pessoa, que é literalmente uma imagem da pessoa. Alguém consegue conhecer uma pessoa apenas pela foto? Não, a gente precisa conversar com essa pessoa, a gente precisa observar essa pessoa. Então é muito mais profundo do que isso. O exame é como se ele fosse uma foto sua. Eu não posso dizer que a sua dor ela é exclusivamente por aquilo que eu encontro no seu exame de imagem. Isso por um detalhe básico. A imagem ela vai identificar a estrutura, como é aquela forma anatômica, como ela está se encontrando naquele momento e vai comparar com um padrão considerado ideal. Mas na maioria das vezes, a dor vai estar relacionada não à estrutura, mas sim à função. Ou seja, a como aquele corpo está conseguindo se adaptar às atividades e às rotinas do dia a dia dele. E a imagem, ela não capta essas alterações do movimento, da execução do movimento, como a pessoa está fazendo para se agachar, como a pessoa, que músculos ela está usando, que partes do corpo ela está usando, que partes ela não está usando e precisaria estar usando, está gerando compensações que estão gerando sobrecargas no corpo dela. Isso, somente a observação, o movimento é que vai nos dizer, e não a imagem. Também é importante destacar um ponto de que quando uma pessoa identifica uma alteração no seu exame de imagem, é muito comum que ela comece a ficar preocupada com isso, que ela fique tão focada naquilo que ela encontrou, que ela possa até gerar um medo de se movimentar, sendo que o movimento, em 100% das vezes, faz parte da reabilitação, faz parte da solução para esse problema da dor. Então, encontrar uma alteração e imediatamente correlacionar ela com a sua dor pode até desviar o foco do seu tratamento. Se você não tiver bastante consciência de que aquela alteração talvez já estivesse ali antes mesmo da sua dor aparecer, ou que talvez ela tenha alguma relação indireta, mas que tenha outros fatores envolvidos e que você precisa justamente fazer exercícios, se movimentar para que a sua dor melhore. Por isso que nada, absolutamente nada, dispensa uma avaliação clínica que envolve uma anamnese, ou seja, uma entrevista onde a gente conversa, coleta histórico, coleta informações relevantes dentro de uma avaliação,
ao toque físico, a testes funcionais específicos e a observação do padrão de movimentação dessa pessoa. Porque só com essas informações, com essa base, a gente vai conseguir criar links do que pode estar causando realmente aquela dor. A gente precisa lembrar que cada corpo é único. Então, duas pessoas com o mesmo laudo, com a mesma imagem, elas podem ter experiências diferentes. Uma delas pode sentir muita dor, outra pode não ter sintoma nenhum. Por isso, se você encontrou alterações no seu exame e de repente ficou preocupado com isso, eu sugiro que você busque um profissional como um fisioterapeuta que pode te dar auxílio e realmente fazer uma avaliação mais aprofundada para identificar se a dor que você está sentindo realmente corresponde com aquilo que está lá no exame e, de qualquer maneira, direcione o seu tratamento, independente daquilo que aparece no exame, ou se o exame só está mostrando algo que talvez você já tivesse e nem fosse saber caso não tivesse aparecido essa dor e você, por conta da dor, tivesse buscado fazer um exame. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui pra mim. Você já fez um exame, identificou alterações, ficou se sentindo com medo, preocupado, sem saber o que fazer e imediatamente correlacionou as coisas? Se esse conteúdo te ajudou, você conhece alguém que está diagnosticando agora com laudos de exame, está preocupado e não sabe o que fazer, não deixa de compartilhar esse vídeo, levar essa informação que talvez vai fazer a diferença na vida dela. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever também nesse canal, porque a gente sempre vai trazer novidades aqui relacionadas ao Pilates, ao movimento integrado e à saúde de um modo geral. Eu fico por aqui, até a próxima!